Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui. Mais uma segunda-feira para falar de esperança, falar do amor de Deus. Que bom ter você aí do outro lado comigo. E vamos juntos gerar esperança para quem realmente precisa, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Que hoje a gente tem fôlego de vida, tem saúde, para que nós possamos falar do amor de Deus. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre agora, se inscreve no meu canal. É só você ir no YouTube e digitar Esperança de Crescer SP. Por que o nome, né, Esperança de Crescer e não o meu nome? Porque é o nome da minha ONG, é o nome do projeto. E não acho necessidade. Vocês vão me conhecendo, né, pelas redes sociais, tá bom? Seja muito bem-vindo, com muito amor, com muito carinho, ao Toninho, a Lucinha. Que Deus possa, aleluia, em nome de Jesus, responder às suas orações, tá bom? A semana tá apenas começando e ontem eu estive na igreja e Deus falou muito comigo a respeito de algumas coisas. E aí sempre vem aquela inspiração, aleluia, e Deus me inspirou. Nós precisamos achar gratidão, né? Porque às vezes nós estamos passando por um processo tão dolorido, às vezes um processo de espera, às vezes um processo de enfermidade, de libertação de alguém que nós amamos, que é um dos processos mais delicados que nós temos, né? E não conseguimos achar gratidão. Mas nós vamos achar na Bíblia, numa passagem do livro de Provérbios, que é necessária, aleluia, em nome de Jesus. Então prepara o teu coração, tira... É tão rápido, esses 20 minutos passa tão rápido, essa meia hora, e eu tenho certeza que nesse pouquinho de tempo, Deus vai criar um caminho. Não importa o tamanho da necessidade que nós estamos passando, do problema, o que vai importar é que nós venhamos ter autoridade, ficarmos firmes, oramos ao Senhor e crer, porque às vezes o inimigo ele quer abalar a nossa fé e nós devemos lutar contra isso, não deixar que ele venha abalar a nossa fé, que ele venha destruir tudo aquilo que nós construímos em nome de Jesus, amém? Então que nós venhamos vigiar, porque muitas das vezes damos muita atenção à opinião do colega, da colega, de alguém que nós amamos, do que para a palavra de Deus, né? Então nós temos hoje algo muito importante que o Espírito Santo vai nos deixar aqui. E lógico, vamos lembrar um pouquinho aí do livro de Jonas, né? Jonas, Deus deu uma ordem para ele e ele não queria ir, né? E por ele não querer ir, ele foi parar na barriga do peixe, mas não é essa parte, um peixe muito grande que eu quero falar sobre, né, a boboreira, né, Jonas 4, é isso que eu quero falar, nem sei se eu já deixei marcado aqui, acredito que sim, e vamos orar, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou uma pessoa muito simples, prego de uma maneira muito simples, né, é um chamado, é algo que Deus tem comigo. E eu sempre falo, né? Quanto mais simples a gente for, eu acredito que mais o Senhor vai derramar da graça e da misericórdia dele. Até porque nós não sabemos nada. Tudo é dele, tudo é para ele. Então, né? Eu falo que às vezes eu comecei a fazer esse trabalho na pandemia. E às vezes não é nem eu que faço a live. Às vezes eu sinto profundamente que é o próprio Espírito Santo que vem, faz a live assim, deixa o recado com excelência e tá tudo bem também, né? Então que nós venhamos em nome de Jesus ter essa sabedoria, ter essa gratidão, aleluia, em nome de Jesus, né? Porque é assim, quando nós nos entregamos para a vontade de Deus, Ele faz, amém? Então que nessa noite você possa, em nome de Jesus, nesse dia, que o Espírito Santo possa te visitar na sua casa e que você tenha assim a resposta que você precisa e que você entenda que às vezes nós nos revoltamos, é super normal, né? Às vezes queremos ser tão religiosos e esquecemos que algumas coisas são fisiológicas, é do ser humano, né? Então, mas nós podemos sim achar gratidão também no meio de tudo isso. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te
pegue na sua casa e que dê tudo certo essa semana. Que o Espírito Santo venha te surpreender, amém? Em nome de Jesus, amém? A paz para Elias, Deus abençoe. A paz para Simone, não sei se ela tá aí assistindo também. Pro gurizinho dela, amém? Em nome de Jesus, vamos orar? É muito bom ter vocês aí comigo, vamos orar, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho. Ah, Senhor, nada sei. Ah, Senhor, nada sou, nada posso. Nem entender, Pai, a palavra sem Ti eu posso. Mas, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tomar o Teu lugar, que o Senhor venha me ajudar. Senhor, que o Senhor venha prevalecer. Senhor, precisamos achar gratidão no meio de tantas coisas que acontecem na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, aleluia, glória a Deus. Nos abençoa nessa noite, me faz instrumento, como corda, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. E acalma os corações, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita cada família, visita meu pastor, minha pastora, a Carla, o Diego, a Juju, a minha liderança. Nossa, como eu amo meus líderes, né? Que Deus possa abençoar poderosamente, né? E todos aqueles que já fizeram pedido de oração hoje, que eu já coloquei diante do Senhor, que eu já estou orando, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso, que bom, glória a Deus por isso, amém? Vamos para o que mais interessa para nós hoje, né? A palavra de Deus. Já peço para você curtir aí, deixar seu like para nos ajudar, amém? A paz do Senhor, Deus abençoe você, suas filhas, seus netos. E vamos juntos, né? Deixa eu só colocar uma musiquinha de fundo aqui, né? Rapidinho. Em nome de Jesus, a paz, Renato. Quanto tempo que eu não vejo você por aqui. Deus abençoe você, meu amigo. O tempo tá passando tão rápido que daqui a pouco é nosso aniversário de novo. Tava pensando sobre isso hoje. Falei, meu Deus do céu, como passa rápido, amém? A palavra de Deus hoje tá no livro de Provérbios. Se você às vezes tem alguma dificuldade de entender a palavra de Deus, você pode começar pelo livro de Provérbios, amém? Eu também estava vendo hoje o quanto ainda preciso estudar, muita coisa que, né, ainda eu ponho para estudar e daqui a pouco eu vejo que precisa de mais, né? Eu creio em nome de Jesus que logo logo eu vou estar fazendo um IBEX. A palavra de Deus está no capítulo 19, Provérbios 19, 21, 22 e 23. Só 3 versículos hoje. Muitos propósitos há no coração do homem, mas porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que ser mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Olha, eu queria que, em nome de Jesus, que nós venhamos hoje degustar de uma palavra a qual o Senhor está nos ensinando a achar, né, gratidão. E eu, quando eu estava estudando, né, eu comecei a estudar essa palavra ontem, no finalzinho da tarde, né, e Deus colocou algo no meu coração. Deus falou assim, quando nós vamos tomar café? Eu acho que todos nós gostamos de um cafezinho feito na hora. E logo pela manhã, quando nós vamos tomar aquele café, já é o momento de você dizer muito obrigado, Jesus, eu acordei. Senhor, muito obrigado pelo meu fôlego de vida. Mas nesse momento do café, também é o momento que nós pensamos nos problemas, também é o momento que nós pensamos em situações delicadas, em situações de contas, de dívida familiar, em situações, né, que nós estamos passando. Logo de manhã, né, parece que aquilo floresce na nossa mente, mas nós também precisamos achar gratidão. A paz, Rogério. Então, assim, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então eu quero dizer algo para vocês em nome de Jesus. Por mais que a situação tende a se complicar,
naquele momento, né? Eu vou até fazer a capa com isso, do cafezinho, naquele momento que você tá pela manhã, levantando para trabalhar, levantando para fazer seus afazeres, para decidir o que é que você vai fazer no dia, uma dona de casa decidir, o que eu vou fazer de almoço, ou eu vou comer fora, o que eu vou... Nesse momento, é um momento que você deve, aleluia, dizer para o Senhor, Senhor, apesar de, eu quero te agradecer, Senhor, apesar de, parece que as coisas não estão funcionando muito bem, mas eu quero te agradecer, eu quero achar, Senhor, no meio dessa situação, qual é o propósito. Porque muitas das vezes nós não nos preocupamos não com o propósito, viu? Às vezes nós queremos mesmo assim, resolver o problema. Se resolver o meu problema, tá tudo bem. Mas nós precisamos achar o propósito que vai nos manter vivo, viva. Nós precisamos achar o propósito que o Senhor tem para nós, para que nós não venhamos falecer da nossa alma, porque às vezes nós estamos vivos, mas sem propósito estamos mortos, estamos falecidos, porque levantamos, trabalhamos, fazemos isso, fazemos aquilo, e ficou para lá, e porque não achamos graça, parece que a comida da vida anda meia sem sal, mas é porque eu preciso achar gratidão no meio da minha jornada, no meio da circunstância que eu estou passando, né? Outra coisa que o Senhor coloca no meu coração é porque às vezes a circunstância, ela também está relacionada ao tempo, que parece que o tempo está passando e nós não achamos propósito, nos preocupamos um pouco mais, porque já é dia tal, as coisas já não estão funcionando muito bem, já é dessa maneira, daquela. Então, assim, em nome de Jesus, que nós possamos, aleluia, em nome de Jesus, encontrar no Senhor a calma que nós precisamos para o nosso dia a dia, que nós venhamos aumentar a nossa fé, porque há propósito no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então o conselho que o Senhor, aleluia, calabacaçuia, narras, o conselho que o Senhor tem para ti nessa noite, é que você, pela manhã, bata na porta do Espírito Santo e diga, Senhor, qual é, aleluia, o propósito que o Senhor tem para esse dia, que o Senhor tem para a minha vida? Às vezes eu estou me sentindo velha, acho que não devo mais construir nada. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, eu tenho a resposta. Aleluia, labacaçuia narras. Eu tenho um grande propósito para a sua vida e para a tua história. E muitas das vezes estamos procurando na agitação da vida. Corre aqui. Faz lá, né? Principalmente quem tem ministério, principalmente quem tem, né, situações para resolver, parece que está sempre correndo, batendo aqui, batendo lá, e às vezes nós temos que parar para tomar um café. E nesse café nós precisamos falar com o Espírito Santo de manhã e dizer para ele, Senhor, eu queria tanto um propósito, descobrir, eu queria me sentir viva, eu queria me sentir útil. Senhor, eu queria partilhar, Senhor, da minha estranha, Pai, a minha angústia, aquilo que me perturba, mas eu também não consigo, Senhor. Senhor, como eu preciso de Ti. Algumas coisas precisam ser muito sinceras no nosso coração. Algumas coisas precisam ser trabalhadas lá dentro da nossa alma. Quando eu lembro também de Provérbios 16, que diz, do homem são as preparação do coração, mas o Senhor tem a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros, mas aos seus olhos, mas o Senhor pesa em espírito. Confia no Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Nós precisamos hoje, né,
Quem sabe o nosso café hoje é essa live. É a live que o Espírito Santo está nos pegando no colo hoje e está dizendo para nós, olha, Senhor, dá-nos sabedoria. Não é que você não tenha que fazer planos, você não tenha que ser uma pessoa alienada, não. Você precisa fazer planos, você precisa correr atrás, né? Você precisa ter um propósito de vida, né? Hoje eu olho para o meu grande propósito, que é a minha ONG, eu digo, Senhor, como que eu vou fazer? E aí eu começo a orar, eu começo a pedir um caminho para o Senhor. Porque não adianta eu sair correndo, desesperada, se batendo, porque tudo está na mão do Senhor, então eu preciso acessar, aleluia, ao Senhor. Nós venhamos preparar tudo, mas a resposta vai vir do Senhor. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus. Então que nós, aleluia, nesse momento, nós venhamos ter uma entrega mais, né, para falar com Deus. Às vezes você acha que Deus está tão distante de você, às vezes você acha que está tão distante de todas as coisas, e às vezes Deus está esperando que você tenha gratidão no meio dessa tribulação que você está passando, no meio dessa espera. E já começa a pedir ao Senhor sabedoria, porque Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. E quando Ele fizer, você precisa de sabedoria. Você precisa, em nome de Jesus, aleluia, você precisa de sabedoria para continuar honrando ao Senhor, para não colocar trabalho, relacionamento, para não colocar dinheiro, para não colocar família, tudo no lugar do Senhor. Não, 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 não. Precisamos levantar as nossas caiaçuia, nabracás, alabacás. Precisamos levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, olha, ainda que eu venha ser falha, ainda que coisas eu não faço direito, Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso ser grato a ti. Ah, Senhor, sabe aquela comidinha que eu comi, Senhor, no almoço? Senhor, eu tenho certeza que foi providência sua. Ah, Senhor, sabe aquela roupa, Senhor, que eu estava querendo? Senhor, eu vejo a ti aí também. Eu acho que nós possamos começar pelas pequenas coisinhas, né? Talvez estamos esperando para ter gratidão quando Deus abriu o mar para a gente passar. E às vezes é no café da manhã que Deus quer dizer para nós, olha filho, eu te amo. Eu estou olhando toda a sua luta, eu estou olhando toda a sua batalha, toda a sua angústia, e fica tranquilo, eu vou mudar esse cativeiro, aleluia. Quando você menos esperar. E nós precisamos ficar posicionados enquanto o cativeiro não muda, enquanto as coisas não acontecem. Enquanto algo, aleluia, calabraçu, narras, ainda dói dentro do nosso coração, quando a dor do abandono ainda tenta nos cercar no nosso dia a dia, ainda quando nós estamos completamente perdidos. Por quê? Porque nós ainda não encontramos saída para um problema que nos machuca. Parece que sentimos, aleluia, impotentes. A paz, Fê. Sentimos impotentes, né? Perante a circunstância. Pare de se sentir perdido. Você tem algo de graça. Fale com o Senhor. Adore a Ele. Converse com Ele. Em nome de Jesus. Diga para Deus, aleluia, em nome de Jesus. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude nesse momento, Senhor. Ai, Senhor, tá doendo tanto, mas mesmo assim, Senhor, eu sou grata. Mesmo assim eu sou grata. Mesmo assim eu sou grata, Senhor, nesse momento. Eu preciso achar gratidão, porque se Deus não tivesse comigo, com você, talvez nós estaríamos loucas, né? Hoje é tão comum a gente andar na rua e ver as pessoas meio que bugadas, meio que drogada, meio que acontecendo alguma coisa com elas, né? E elas perdidas porque elas não sabem que elas têm um
Pai amoroso, poderoso, um Pai que pode todas as coisas. Então, nesse momento que você está passando, é um momento de você se virar realmente para Deus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu disse para minha amiga, eu creio na resposta da oração. Eu creio que nós vamos orar e Deus vai agir, nós vamos orar e algo vai acontecer em nome de Jesus, amém? Que Deus possa visitar a filha da Paula, que está passando por um problema assim doloroso, né? Mas em nome de Jesus, que nós venhamos lutar pelos nossos familiares, mas que nós venhamos tirar um pouco de tempo para nós mesmos. Esse tempinho para nós, para que nós possamos encontrar o propósito que Deus tem para nossa vida. Nós não nascemos para levantar, trabalhar, comer, dormir e morrer. Nós temos propósito. Nós precisamos achar. Outra coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração é: comece as coisas e termine, né? Eu vejo uma demanda de cristão que eles querem, mas começam e não conseguem terminar. A gente tem que começar a ler um livro, tem que terminar o livro, tem que começar a arrumar alguma coisa, né? Hoje eu passei a manhã com Deus. E nessa manhã com Deus eu estava arrumando minhas plantas, né? Até vou levar uma para a mãe do Rogério. E eu estava conversando com Deus, porque era um momento meu com Deus. E às vezes a gente não dá valor para isso. Estamos na agitação do mundo, se batendo aqui, se batendo lá. E não tira o momento, né? Às vezes estamos na pia lavando uma louça, às vezes estamos fazendo uma comida, estamos indo tomar banho, escovando os dentes. Nós precisamos falar com Jesus, né? E quando nós aprendemos a falar com Jesus, independente da dor, você vai ser uma pessoa grata. Ah, eu queria comer uma picanha hoje, eu não tenho, mas eu vou comer uma linguiça assada. Ai, Senhor, obrigado por essa linguiça. Glória a Deus. Quando chegar a picanha eu também te glorifico. E vamos que vamos. Não é o que não tem que vai te paralisar. Glória a Deus por isso, igreja. Você pode dar glória? Não é o que não tem. É sobre o que você tem, sobre o que você deve agradecer a Deus todo dia. Então, olha, o temor do Senhor ensina a sabedoria, ensina, dê a orientação para ela e diz para ela: oh, Jesus, oh, glória a Deus. Deixa eu conectar aqui na outra também. Opa, vamos lá. E aí eu disse para ela assim: é sobre pessoas, né? E aí eu disse para ela assim: olha, calma, né? Depois no final, fui lá, dei um abraço nela, mas eu compartilhei ali com a minha líder, né? Eu falei: gente, como ela era igual eu, ela é a cópia, né? E aí o Espírito Santo falou para mim, no meio do vucu-vucu, né? O Espírito Santo falou para mim: tenha paciência com ela precisa do meu amor, né? E é sobre isso. Tem coisas que é tão espiritual que está acontecendo dentro da tua casa, seja negativa, seja positivo, né? Às vezes algo que voa da nossa mão e quebra, de repente, voa, né? Tem um tempo que eu tinha duas cumbuquinhas, né? E eu não sei como, gente, mas voou. Mas é aquela de cerâmica grossa, sabe? Espedaçou. Jesus, eu disse, né? Tem coisas que não são, mas tem coisas que são totalmente espiritual. E nós precisamos estar com a nossa vida caminhando com um propósito. Porque que se nós estamos caminhando com um propósito, ligado com Deus, com um coração grato, nós vamos saber identificar aquilo que é mal e aquilo que é bom. Aquilo que é para nos prejudicar e aquilo que é para nos ajudar. Porque às vezes vivemos no mundo do Bob. Ai, todo mundo é bom, todo mundo é legal, todo mundo é ligeiro. Não, não é dessa forma. Jesus não nos ensinou assim, amém? Então glorifica a Deus, aleluia, porque Ele fala conosco, amém? Então nós hoje estamos aprendendo com o Espírito Santo. Muitos são um propósito do coração do homem. Você tem plano de fazer isso, de fazer aquilo, mas o Senhor hoje está te dando conselhos, amém? Em nome de Jesus, você glorifica a Deus, porque Deus está te dando conselho, porque Ele não quer só que você alcance. Olha, deixa eu dizer algo em nome de Jesus. O quanto é perigoso nós estarmos querendo algo sem ter propósito, sem ter raiz, né? Hoje eu estava vendo as plantas
E aí eu precisei replantar algumas, precisei trocar a terra de algumas. Por quê? Porque estava seca, porque elas precisavam de cuidado. E aí algumas plantinhas eu precisei cavar um pouquinho, tirar para fora, abrir um buraco, colocar a raiz. Ela não morreu porque ela tinha raiz. E aquela raiz, ela precisava ser cuidada. E às vezes nós precisamos ter raiz com a palavra de Deus. Precisamos ter raiz, precisamos saber honrar a nossa casa, honrar o nosso pastor, honrar a nossa liderança. Nós vamos ter humildade e entender que o conselho do Senhor é o melhor. Por quê? Porque quando eu escuto o conselho do Senhor, automaticamente meu coração é grato. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Então assim, já estamos finalizando, mas é assim, eu acho gratidão quando eu entendo o caminho que eu tenho que percorrer. Porque quando eu não entendo o caminho que eu percorrer, eu já começo a ficar correndo só atrás daquilo que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver porque eu tenho que pagar X, Y. Lógico que a gente tem que pagar, Deus sabe, né, de todas as coisas. E aí esse dia eu tava conversando com a minha amiga, eu falei, nossa, eu acho que eu sou uma pessoa realmente de fé, né? Mas assim, eu quero compartilhar isso com os meus seguidores, né? Com as pessoas que estão aí. Não existe mágica. Não tem varinha mágica. Lembra da Jane, o filme? Pá, ela não queria limpar a casa, o marido dela tá chegando. Ela via lá com a varinha, a cozinha tava limpa. Não, a nossa vida, ela traz muitos desafios no dia a dia. Então comece o seu dia com Deus. Quem tem Deus de manhã, né? Busca Deus de manhã, tem Deus o dia inteiro. Quem consegue adorar o Senhor na parte da manhã, a hora de dormir. Tantas coisas que a gente faz. E assim, eu gosto muito de assistir filme, né? E documentário. Eu sou quase que um vício em documentário. Mas assim, sempre quando eu vou pro meu quarto, eu dobro o joelho e vou orar. E o dia que eu tô com muita preguiça, é raro acontecer, mas acontece, eu oro deitada, tá tudo bem também, mas eu preciso entender a minha dependência, eu preciso criar uma dependência de Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás do que eu preciso, mas eu preciso criar uma dependência de Deus. Às vezes Deus quer te dar as coisas um pouco mais fácil, mas o seu coração está tão ligado na terra que você esquece de ligar no céu, você esquece da dependência, da oração, de reconhecer que Ele é o seu Senhor, amém? Glória a Deus por isso. E aí, esse é o conselho que Deus tem para nós, aleluia, em nome de Jesus, amém? O que o homem mais deseja é ele fazer o bem, porém o melhor ser pobre do que ser mentiroso, do que se perder por aí, em nome de Jesus. Então assim, procura caminhar devagar, mas na direção certa, porque aquilo que é o teu milagre, aquilo que é tua promessa, ninguém vai tirar de você. Aquilo que está no teu caminho, ninguém vai tirar de você, em nome de Jesus. Mas não viva essa aflição que você está sozinho, sendo que você pode orar, você pode se sentir forte. Quantos dias eu estou preocupada, quantos dias eu estou ali, Senhor, como é que eu vou fazer para resolver tal coisa, X coisa, Senhor, como é que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo, eu começo a orar e eu vejo que aquilo se torna uma potência. Eu começo a me sentir forte, porque Deus fala comigo, calma teu coração, filha, eu vou resolver isso, eu vou fazer essa parada, vai dar tudo certo, né? E é sobre isso. E parece assim, né? Eu lembro que o meu pastor um ano prestou muito assim, parece que o óbvio tem que ser dito, né? E o que eu estou falando hoje, né, guiada pelo Espírito Santo, não é nenhuma novidade, mas as pessoas estão deixando de fazer. As pessoas estão deixando de se reunir para orar, estão deixando de acreditar no simples, estão querendo mover espirituais gigantescos, milhares, milhões de coisas. Talvez são as coisas mais simples que vão mudar a nossa história. E creia em nome de Jesus. Deus vai lhe entregar essa chave. As coisas vão ser calabacáço e arabacás, vão ser diferentes. As coisas vão ser... vão ter gosto.
E eu quero compartilhar algo com você. Talvez você, principalmente você que me abençoa, você que mantém isso aqui. Um dia eu estava lá na igreja, a igreja lotada, todo mundo sabe que eu sirvo na Lírio. E se eu não me engano, naquele dia eu estava no corredor 2 ou 3, eu não lembro, eu sei que estava muito cheio. Só que eu passava no corredor e eu olhava para uma menina e Deus falava, é ela. E eu falava, meu Deus do céu, eu nunca vi aquela pessoa na minha frente. E aí, né, modesta parte, eu gosto de fazer as coisas com excelência, eu sou muito competente no que faço. E ali eu tava preocupada ali com algumas coisas, mas já resolvia e ia para lá, eu passava de novo e Deus falava comigo. E eu queria me acovardar. E aí uma hora o Espírito Santo falou assim para mim, quando tocar o segundo louvor, você vai lá e vai abraçar ela e vai falar com ela. E aí eu fiz isso, abracei ela, né, e eu lembro que eu falei para ela, seja forte, Deus é contigo, seja forte, vai passar. E passou. E quando foi na outra semana, também servi na igreja lotada, domingo de manhã, aquela coisa maravilhosa, né? Eu amo servir a Deus. E algo sobrenatural, eu creio, eu comentei com a minha líder, chorei muito, né? E as pessoas pensam que a gente chora porque... Não, gente, chora porque sente a presença mesmo, né? Quando a gente chora de tristeza, a gente chora dentro do quarto. Na igreja a gente chora porque a gente tá pondo pra fora o nosso emocional. Algo que mexe dentro da gente. E aquela menina me achou no meio de quase 3.000 pessoas, né? E ela falou, oi. Eu falei, oi, a paz, tudo bem? Ela falou, oi. Você lembra de mim? Eu falei, eu não lembrava, gente. Como eu falo que eu lembro? Eu fiquei muda, né? Eu não lembro. Ela falou, ai, sabe a semana passada? Você veio, me deu um abraço, falou comigo. E naquele dia eu estava muito mal. Eu tinha perdido o meu filho. E aquilo acabou comigo, aquilo eu chorava. E aí eu comecei a dizer, Senhor, abracei ela de novo. E aí, por que tudo isso que eu tô contando, né? Às vezes você tá aí parado, dizendo, olha, eu não vou fazer tal coisa. Eu não acho gratidão, minha vida tá de ponta cabeça, mas você precisa achar o propósito que Deus tem pra sua vida, pra tua história, porque talvez esteja pessoas precisando de você, talvez pessoas precisam de um abraço, talvez pessoas precisam de uma palavra amiga, as pessoas estão morrendo de depressão, estão morrendo dentro de casa, as pessoas precisam de coisas emocionais para sobreviver, precisam de abraço. E aquilo ali me comoveu de uma tal forma que eu tive que sair do corredor, sair de dentro da nave e procurar minha líder. Dai, eu preciso falar com você, você não sabe o que aconteceu, eu tava em prantos. O filho dela tinha morrido. E aquele abraço que eu dei nela foi o que ela pegou e falou assim pra mim, me ajudou muito. Me ajudou muito naquele dia e eu tô melhor. E eu abracei ela de novo. Você entende, aleluia, glória a Deus, que não é sobre você, não é sobre a sua circunstância, não é sobre o que você passa, é sobre você achar gratidão no meio do vale. E naquele dia eu lembro que eu tava com uma questão para resolver. E eu, quando eu entro dentro da igreja, eu esqueço meus problemas, né? Ele deixa eles lá fora. E eu falo, aqui é tudo teu, Senhor, aqui é tudo pra ti. Então, assim, não é sobre o meu problema, não é sobre a minha conta, é sobre o propósito que Deus tem de resgatar vidas, de levar esperança para as pessoas que precisam, pessoas que estão enlutadas, né? Uma prima minha perdeu um filho de infarto esse final de semana. E assim, são essas coisas que nós precisamos orar, precisamos, aleluia, em nome de Jesus, abraçar as pessoas com palavras, com atitude, precisamos levar comida na casa daquele que precisa. Eu não sei qual é o tipo de evangelho que te apresentaram, mas eu estou te apresentando o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele fazia, saía para pregar, para restaurar as pessoas, para curar cego, né? Para alimentar as pessoas, seja de modo fisiológico, né? 5 pães e 2 peixes. Então, assim, hoje o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração para compartilhar com você, meu seguidor do meu canal, né? Aqui do Facebook. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você depois compartilhasse essa mensagem com mais pessoas. Porque às vezes as pessoas estão se sentindo diminuídas, para baixo,
por causa da perseguição. Não é sobre isso, é sobre o propósito. Ache gratidão aí na sua casa, diante de problema, mas faça certo. Ouve o conselho do Senhor. O conselho do Senhor é que quando você acordar, você já procure Deus logo cedo. Que você olhe para as coisas e você ache Deus. Mas minha vida está de ponta cabeça. Acho que vai ter um ponto de gratidão. Quando nós olhamos para trás, tantos problemas que nós sobrevivemos, tanta guerra, era para a gente ter morrido, tantas coisas aconteceram. Nossa! E simplesmente estamos aqui. Passamos pela pandemia, né? Para a gente não voltar muito lá atrás, nós podemos falar da pandemia. Quantas vidas foram ceifadas e nós estamos aqui. É o momento que nós devemos refletir e falar muita gratidão, Senhor. Né? Eu peguei Covid logo no começo e graças a Deus o Senhor restaurou a minha saúde. Mas assim, em nome de Jesus, outras pessoas não tiveram oportunidades. Então vamos pensar sobre isso, vamos começar a achar gratidão. Vamos parar de ser covarde. Começa a fazer um curso, não termina. Tem que ir à casa do Senhor, fazer algo, não faz. Tá sempre enrolando, mas a misericórdia de Deus está sempre chegando para você. Então, seja grata a Deus pelo que Ele faz. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu convido você nesse momento que você entre no YouTube aí, Esperança de Crescer SP. Nos ajude a gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Vamos orar? Vamos orar para agradecer a Deus, né? Estamos começando uma semana do Dia das Mães. Eu vou preparar aí, eu não sou mãe, sou mãe de pet, né? Mas Deus colocou algo no meu coração, eu vou preparar uma mensagem aí, né? Para as mamães. E é sobre isso, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa meia hora, quase 40 minutos que Deus esteve conosco. Eu queria que você aí na sua casa fechasse seus olhos, pensasse na sua semana, mas começa a falar dentro do teu coração: Senhor, obrigado pela minha vida, pela casa, pelo banho, pela comida, pela fruta que você vai comer, por tudo. Começa a agradecer a Deus, amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra. Pai, em nome de Jesus, seja repreendido todo mal, Senhor, todo espírito de arrogância, Senhor, de incompreensão, de intolerância. Senhor, em nome de Jesus, ajuda nós nessa noite, ajuda nós nessa semana. Senhor, estamos precisando, Pai, de um milagre, estamos precisando do sobrenatural, estamos precisando, Pai, aleluia, em nome de Jesus, Pai, da manifestação do Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, vem, em nome de Jesus, muda, em nome de Jesus, calabacaçu, narras. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz. Paizinho amado, calabai, suia, narraço, ia na brecaça, narraço, ia narraço. Nos dê uma semana, Senhor, poderosíssima. Senhor, abençoa a nossa vida, derrama a graça, o poder e a misericórdia. Visita nossos familiares, Pai, visita a Rose, que perdeu o filho, a minha tia Meire, que o neto. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho. Senhor, em nome de Jesus, santo, poderoso e fiel. Senhor, em nome de Jesus, a Jéssica, Pai, em nome de Jesus, que perdeu o irmãozinho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa poderosamente todos aqueles que estão aqui, que vão assistir posteriormente. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem a gente vai estar aqui juntinho para falar do amor de Deus, amém? Quero agradecer imensamente seu carinho, seu amor, sua parceria, e que nós possamos continuar independente de A, de B,
nós possamos aqui ficar juntos, pregando, orando, adorando ao Senhor e crendo que algo sobrenatural Deus vai fazer e que o nosso milagre vai chegar e que vai ficar tudo bem em nome de Jesus, amém? Beijo no teu coração e até a semana que vem.